Olá pessoal, eu sou a professora Verônica Tagliari, professora de Direito Civil aqui do Estratégia OAB. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema extremamente relevante. Nós vamos falar sobre métodos de resolução de questões para a segunda fase da OAB. Normalmente, os alunos focam muito na peça processual, na estrutura, como elaborar e estudam apenas a peça processual e só treinam a peça processual. E esquecendo que existem 4 questões discursivas, dissertativas também na segunda fase da OAB. Então você não pode deixar de lado e tem que saber exatamente como responder essas questões. Afinal, muita gente às vezes peca e não passa, não tem êxito na segunda fase, mesmo tendo uma peça maravilhosa, porque não se atenta às questões dissertativas da segunda fase. Em função disso, nós vamos falar um pouquinho de como você estruturar a sua resposta. Primeira coisa, leitura da questão. Normalmente um caso prático, você vai ter que realmente fazer aquela leitura inicial muito atenta, sublinhando as palavras-chave. Quais são os tópicos mais importantes daquele caso prático, daquela questão? Isso vai te ajudar. Por quê? Numa segunda leitura, você vai ler exatamente aquilo que você sublinhou, aquilo que você detalhou como mais importante da pergunta. Feito isso, e se você, obviamente, estudou com a gente, já sabe a resposta da questão dissertativa, você vai ter que elaborar a sua resposta. Então, a primeira dica, treinar muito em casa. Não apenas a peça, como as respostas. As linhas não são tão extensas como da peça processual. Então você tem que saber responder tudo que abarca aquela questão de forma resumida. E muitas vezes esse é o desafio. Portanto, o que você vai fazer? Lendo a questão, sublinhando as partes mais importantes, fazendo uma segunda leitura para realmente saber o que foi de fato perguntado pela FGV. E aí eu sempre gosto de jogar sardinha pro direito civil, que é uma matéria extensa, e aí você consegue responder essas questões. Seguindo essas dicas que eu vou passar para vocês, você vai ter que realmente ter foco para conseguir estruturar uma base de raciocínio na sua resposta. Primeiro, sabendo a resposta certa, normalmente é um princípio, é uma tese, é alguma base dentro da doutrina, então você tem que anotar já aquilo que é a resposta principal da questão. Mas sabemos, a GV exige o quê? Artigo de lei. Então você sabendo exatamente qual vai ser a sua resposta base, você vai ter que fundamentar com o vademecum que você vai estar consultando no horário, na hora da prova. Então você vai ter o seu vademecum. Você tem consulta na segunda fase. Você vai pegar exatamente a lei seca, seja o Código Civil, o Código Penal, e vai tentar fundamentar aquela questão no artigo de lei. Por que é importante? Porque normalmente a GV, ao corrigir a sua prova, tem como um dos critérios obrigatórios a fundamentação legal da sua resposta. E se você deixa de colocar o artigo de lei, possivelmente a sua nota será extremamente baixa naquela questão. Mesmo você tendo acertado a base principal, a tese principal daquela questão. Então, além de você colocar a tese principal, seja um princípio, seja alguma ideia relacionada à doutrina ou até mesmo à jurisprudência, você vai ter que encontrar o artigo de lei para fundamentar. Após isso, você vai ter que fazer o link entre aquela resposta e o artigo que você escolheu para fundamentar aquela resposta. Portanto, você tem que justificar a escolha do artigo e a tese escolhida para responder aquela questão. Então, o porquê é muito importante. E normalmente, eles colocam lá como pergunta no final, você como advogado, o que faria? Diante de um caso prático, qual a tese utilizada? Qual que é o princípio principal? Qual que é o artigo de lei? Então você vai ter que fazer esse link. Você vai colocar a tese principal, a sua resposta base da questão, em seguida fundamentar com o artigo de lei, lei seca, após explicar aquilo que você efetivamente colocou como artigo, como tese principal, e ao final, caso seja uma pergunta da FGV, você vai ter que colocar aí a consequência jurídica, se vai haver algum tipo de nulidade, o que você vai pedir judicialmente, e muitas perguntas da GV, inclusive, versam sobre essa consequência jurídica ao final da sua resposta. Seguindo esse roteiro, você interpretando muito bem a questão, linkando as ideias, grifando as principais palavras e ideias da sua
questão prática, possivelmente você vai ter êxito ao responder aí as questões de segunda fase da OAB, não importa a disciplina. Espero ter te ajudado, que isso te auxilie na hora de você estudar e de se bem preparar para a prova da OAB segunda fase. E fique antenado, gente, porque nós estamos aqui no momento de 40% off de todo o site do Estratégia. Se você realmente tem o intuito de passar em 2025 na prova da OAB, não deixe de acessar o nosso site, de fazer a sua assinatura da OAB até a aprovação, porque automaticamente assinando conosco a OAB até a aprovação, você vai ter aí o atendimento individualizado por um dos nossos professores, seja por mim ou de qualquer outro professor do Estratégia OAB, e ainda vai ter vários bônus. Não vou passar spoilers para você, acesse o site, clique aqui no link da descrição e você com certeza vai ter muito êxito no ano de 2025 para sua prova da OAB. Grande abraço!